Swap, uma memória virtual para o seu computador. O que é swap? Se você é leigo em sistemas operacionais, cabe fazer uma citação que pode parecer óbvia para quem já entende um pouco do assunto. Dentro do seu computador existem chips encaixáveis com circuitos integrados soldados a ele. A esses dispositivos damos o nome de pente de memória. As memórias RAM podem ser de tamanhos variados, seguindo dois modelos básicos. Um para desktop, que é aquele grandão, aquela caixa grande de computador, e o outro um pouco menor para os notebooks. Independentemente do seu tamanho e capacidade, que são medidos em gigabytes, as memórias têm as mesmas funções: armazenar dados enquanto o processador trabalha com eles. Assim que você liga o seu computador, o sistema operacional ele é carregado para a memória RAM, a fim de possibilitar a sua entrada no sistema operacional, seja ele o Windows, Linux, Ubuntu, enfim, todos que tem aí no mercado, tá? Mas por que eu falei de memória RAM? A memória swap tem uma ligação quase familiar com a memória RAM. Uma ajuda a outra. Para ser mais claro, a memória swap costuma entrar em ação quando a memória RAM não consegue suprir a demanda de processamento do seu computador. Sabe quando você abre o seu computador, liga ele, abre 100 abas do Chrome, liga Spotify, faz reunião via vídeo e tudo isso ao mesmo tempo? Sim, isso tudo é processamento. Devido às altas demandas de trabalho, onde a maioria das pessoas utilizam computadores para executar uma tarefa e os softwares cada vez mais complexos, a exigência de um computador com uma configuração potente é cada vez mais necessária. Devido a isso, a utilização da memória swap está cada vez mais comum. Afinal, o que é a memória swap? Podemos dizer que é uma técnica computacional usada pelos sistemas operacionais para aumentar a quantidade de memória real do computador a fim de rodar os programas e o próprio sistema sem travamentos. Essa memória virtual, que vai auxiliar a memória RAM, fica armazenada no seu HD ou SSD e tem diferenças de sistemas para sistemas, porém cumprem a mesma função. As diferenças de memória swap no Linux e no Windows. Apesar de funcionarem de maneiras parecidas, a maneira com que a memória swap é implementada no Windows e no Linux é completamente diferente. No Windows, no sistema da Microsoft, o swap é um arquivo dentro da raiz do sistema C2 pontos, chamado pagefile.sys, e ele é criado sem que você saiba durante a instalação do Windows, normalmente colocando a mesma quantidade de memória RAM física que você tem no seu computador como memória swap. Ou seja, se você tem 2 GB de RAM, vai ter 2048 MB de pagefile.sys. Se tiver 4 GB de RAM, vai ter mais ou menos 4096 MB de memória swap e assim por diante, sendo que é possível alterar esses valores para cima ou para baixo, ou até mesmo desativar o swap. No Linux, o swap é definido na hora da formatação pelo usuário, a não ser que você siga aquele caminho da instalação automatizada. Dessa forma, a alocação do swap será semelhante à do Windows. Entretanto, o swap no Linux não fica em um arquivo dentro da raiz. O swap é uma partição à parte da partição raiz do sistema. Você também pode mudar o seu tamanho, mas só mediante um reparticionamento. A grande vantagem de utilizar o swap como uma partição à parte é que você pode usar o mesmo swap para os múltiplos sistemas operacionais instalados. Mitos, dúvidas e dicas sobre o swap. Quanto mais swap, melhor? Errado, especialmente em computadores com muita memória RAM. O uso da memória swap é bem reduzido, então não há necessidade de você ter muita memória de paginação alocada, correto? O swap é muito mais útil em computadores que possuem pouca memória RAM, pois neles será mais fácil que a memória física se encha, sendo assim muito útil a atividade da memória auxiliar, que é o swap. Quanto devo utilizar de swap? Esse é um ponto que divide muitas opiniões. Se você possui um computador com bastante memória RAM e não utiliza muito processamento, muitas atividades ao mesmo tempo no caso, não tem o porquê de ter muita memória swap. Agora, se você é aquele usuário que utiliza muito o computador, seja para trabalhar, estudar, editar vídeos, músicas e faz múltiplas tarefas ao mesmo tempo, é interessante deixar a mesma quantidade de swap que você tem de memória física, tá? Memória RAM física. Posso usar o computador sem o swap? Sim, poder até pode.
Mas mesmo que o seu computador tenha 8 GB de RAM, se houver picos de processamento e atingir o limite da memória RAM, seu computador irá travar. A memória swap serve exatamente para evitar que o seu computador trave no limite do seu processamento. Quando ele chegar no limite da memória RAM e tiver um swap habilitado, ele utilizará a memória swap para suprir aquele excedente de processamento das atividades. E qual a desvantagem de utilizar o swap? Com tudo o que foi dito até agora, você pode pensar que a utilização do swap traz apenas vantagens, mas não é bem assim. Apesar de na maioria das vezes ela ser útil, se você fizer o sistema utilizar o swap demais, invariavelmente ele ficará mais lento e travará alguns processos. É bom lembrar que os dados são gravados no HD ou SSD e ele por sua vez é mais lento que uma memória RAM. Sabe quando você não reinicia o seu computador há um tempo e tudo começa a travar, inclusive para abrir um portal de notícias? Isso quer dizer que você já atingiu o limite da memória RAM e lotou todo o espaço de swap. A maneira mais eficaz para você zerar o swap é reiniciando o seu computador. Deu para entender um pouco aí sobre o que é a memória swap? Se tiverem dúvidas ou se desejam acrescentar algo, coloque aqui nos comentários para a gente discutir. Até mais, pessoal. Valeu!